Revoltante, não é? O Sporting é, sem dúvida, o maior clube de Portugal, e se isso te incomoda, és apenas mais um a fechar os olhos para a realidade. Estás pronto para encarar a verdade ou vais continuar na tua ignorância? Vem comigo neste vídeo, onde vou despejar fatos que vão acender a chama da raiva daqueles que não querem aceitar a grandeza do leão. Na minha experiência com o futebol, percebo que as opiniões sobre o Sporting muitas vezes não fazem sentido. Alguns questionam até a existência dos três grandes em Portugal, baseando-se apenas nos números de títulos conquistados. Mas por que é tão difícil aceitar que o Sporting é o maior de Portugal? Qual outro clube do mundo possui dois jogadores da formação que conquistaram a Bola de Ouro? E não podemos esquecer da melhor academia do mundo. O Sporting é um dos clubes mais tradicionais de Portugal, apesar de ficar atrás dos seus eternos rivais Benfica e Porto no requisito títulos. Por muitos anos o Sporting foi considerado o maior clube do país. Em 1906, nasceu uma instituição que viria a marcar a história desportiva e cultural de Portugal, o Campo Grande Sporting Futebol Clube. Contudo, o seu início foi marcado por divergências que levaram à sua fundação. Inicialmente, o clube, que também promovia bailes e festas, viu-se dividido entre aqueles que defendiam a continuidade das atividades sociais e desportivas e os dissidentes, que advogavam uma dedicação exclusiva ao desporto. Os dissidentes, liderados por José de Alvalade, decidiram abandonar o clube e fundar uma nova entidade que refletisse os seus ideais desportivos. A obtenção de financiamento e terrenos para o projeto não foi um obstáculo, graças ao empenho de José de Alvalade, que recorreu ao apoio do seu tio, o Visconde de Alvalade. Em 1906, realizou-se a primeira Assembleia Geral do clube, elegendo como presidente o Visconde de Alvalade, que permaneceu no cargo até 1910. Contudo, o nome inicial, Campo Grande Sporting Futebol Clube, seria alterado para Sporting Clube de Portugal, após sugestão de António Félix da Costa Júnior, em 26 de maio do mesmo ano. O primeiro emblema do Sporting foi apresentado em 1907, exibindo um leão e um vento ao fundo, simbolizando a esperança e a determinação. Inicialmente, o ténis era a prioridade do clube, relegando o futebol para segundo plano. O primeiro jogo da equipa de futebol do Sporting ocorreu em 3 de fevereiro de 1907. Neste mesmo ano, nasceu a maior rivalidade do país, quando o Sporting venceu o Sporting Lisboa por 2-1 em Sete Rios. O primeiro título oficial veio em 1915, marcando o início da afirmação nacional do Sporting. Nas décadas de 20 e 30, o clube destacou-se com 13 campeonatos de Lisboa, 3 taças de honra de Lisboa e 4 campeonatos de Portugal. As décadas de 40 e 50 foram consideradas a década de ouro para o Sporting, conquistando vários títulos. Surgiu o lendário quinteto, os 5 violinos. 5 violinos porquê? Porque jogavam tão bem, que parecia uma orquestra, com 5 violinos a tocar. Jesus Correia, Vasquez, Perotel, Travassos e Albano, que juntos marcaram mais de 800 golos em apenas 3 temporadas. O Sporting participou na Copa Latina em 1949, chegando à final e perdendo para o Barcelona. Em 1955, tornou-se o primeiro clube português a participar na Taça dos Campeões Europeus. José Travassos foi o primeiro português a ser convidado para a seleção da Europa. O estádio José Alvalade foi inaugurado em 1956, tornando-se o maior estádio do país na época. O título europeu foi conquistado em 1963-64 com um gol memorável contra os húngaros. Destaque para Héctor Iazalde, vencedor da Bota de Ouro com um recorde de 46 golos em 1974, recorde que perdura até hoje em Portugal. Em 2002, Mário Jardel repetiu a proeza. Em 2005, o Sporting perdeu a final da Liga Europa para o CSKA de Moscovo, numa página agridoce da sua rica história desportiva. Grandes jogadores da formação. O Sporting Clube de Portugal, ao longo dos anos, tornou-se um verdadeiro celeiro de talentos, revelando jogadores de classe mundial que brilharam nos palcos internacionais. Entre as suas notáveis descobertas, destacam-se nomes que figuraram entre os melhores jogadores do mundo, como Cristiano Ronaldo e Luís Figo. Estes dois ícones, formados nas fileiras do Sporting, conquistaram prestigiados prémios individuais e contribuíram significativamente para o prestígio do futebol português. Além destes ícones globais, o Sporting também deu ao futebol talentos como João Moutinho, Rui Patrício, Bruno Fernandes,
Nani, Ricardo Quaresma e Manuel Fernandes, cujo desempenho em diferentes etapas das suas carreiras cativou os adeptos do desporto rei. A influência do Sporting na seleção nacional é inegável, sendo o clube que mais jogadores forneceu à equipa nacional durante as fases finais das competições internacionais. O seu papel crucial na formação e desenvolvimento de talentos tem contribuído consistentemente para o sucesso da seleção portuguesa, tanto em campeonatos europeus como em Copas do Mundo. O legado do Sporting não se limita apenas ao passado, mas continua a ser uma fonte inesgotável de talento, moldando o futuro do futebol português. O clube não só escreveu páginas de glória na sua própria história, mas também influenciou profundamente o panorama do futebol a nível nacional e internacional, sendo uma verdadeira referência no desenvolvimento de jovens talentos. O Sporting é mesmo um clube à maneira, pessoal. É tipo uma fábrica de talentos incríveis que marcaram a história do futebol. E olhem que não são só o Cristiano Ronaldo e o Luís Figo que deram os primeiros toques na bola lá no Sporting. A história do clube é rica em momentos que fizeram a malta vibrar. Para começar, em 1963-64, o Sporting levou para casa a taça dos vencedores das taças, o que na altura era um feito e tanto. Essa taça depois virou a taça UEFA, sabem? Foi um orgulho para a malta leonina e para o futebol português. E por falar em orgulho, o Sporting é um caso único no mundo. Tem ideia de quantos clubes podem dizer que formaram dois jogadores que foram eleitos os melhores do mundo? Pois é, Cristiano Ronaldo e Luís Figo são a cara desse feito. Dois craques nascidos e criados em Alvalade, que brilharam nos relevados e conquistaram o prémio de melhor jogador do mundo. Então, não é só um clube de futebol, é tipo uma fábrica de estrelas. Os talentos que saem de lá não só fazem a alegria da malta sportinguista, como também deixam a sua marca em todo o mundo. É por isso que o Leão Verde e Branco é respeitado e admirado no universo do desporto. O Sporting Clube de Portugal vai além do futebol, destacando-se em várias modalidades. No futsal, os Leões conquistaram títulos nacionais e europeus, marcando presença entre as melhores equipas do continente. Além do futsal, o Sporting brilha em modalidades como atletismo, handebol e hóquei em patins. O Leão Verde e Branco mostra, assim, a sua versatilidade e determinação, consolidando-se como uma potência desportiva em todas as frentes. Assim, amigos, ao revisitarmos a rica história do Sporting Clube de Portugal, fica claro que este não é apenas um clube de futebol, mas uma verdadeira forja de talentos e conquistas ímpares. Desde a sua fundação conturbada em 1906, passando pela transformação da Taça dos Vencedores das Taças para a Taça UEFA, até aos dias de hoje, o Sporting é uma fonte inesgotável de momentos emocionantes. Ao revelar craques como Cristiano Ronaldo e Luís Figo, que não só brilharam nos campos, mas também conquistaram o título de melhor jogador do mundo, o Sporting escreveu capítulos inesquecíveis na história do desporto português. A sua influência na seleção nacional é notável, sendo o clube que mais jogadores contribuiu para as fases finais de competições internacionais. É fascinante perceber como o Sporting transcende as fronteiras do desporto, tornando-se um símbolo de excelência e paixão. Desde os 5 violinos nas décadas de 40 e 50 até aos dias de hoje, com talentos como Bruno Fernandes e outros a erguerem o nome do Sporting, o legado do Leão Verde e Branco continua a brilhar. Em resumo, o Sporting não é apenas um clube com títulos e troféus, mas uma instituição que moldou o panorama desportivo em Portugal e no mundo. A sua capacidade de formar estrelas, vencer desafios e inspirar gerações faz do Sporting mais do que um clube, mas uma verdadeira paixão que une os corações dos adeptos, elevando o espírito do desporto nacional. É uma história que continua a ser escrita, recheada de emoções, feitos extraordinários e uma devoção indelével. O Sporting Clube de Portugal é, sem dúvida, um orgulho que transcende fronteiras e conecta gerações. É assim que o Leão ruge,